Você já parou para pensar como o açúcar influencia seu corpo diariamente? Parece algo tão inofensivo, afinal, ele está em quase tudo que comemos. Mas e se eu te dissesse que eliminar o açúcar por 14 dias pode transformar completamente o seu corpo? Sim, em apenas 2 semanas, os efeitos são visíveis e, mais importante, sentidos. No vídeo de hoje, vamos explorar o que realmente acontece no seu corpo quando você elimina o açúcar da sua dieta. Quais são os benefícios reais? Como isso pode afetar sua saúde física, mental e até mesmo a sua energia diária? E o mais surpreendente, não estamos falando apenas de perda de peso, mas de algo muito mais profundo. Se você sempre quis entender como o açúcar impacta seu organismo e o que acontece quando ele sai de cena, então fica até o final deste vídeo. Vamos te mostrar fatos que podem mudar sua relação com o açúcar para sempre. A primeira coisa que você vai notar é a transformação no seu rosto. Ele vai ficar menos inchado, mais marcado, e sua barriga também vai começar a diminuir. Por quê? Porque o corpo vai ser forçado a usar a gordura como combustível principal, já que sem açúcar, ele não tem outra opção. E esse é apenas o começo. Além das mudanças estéticas, cortar o açúcar beneficia 4 partes fundamentais do seu corpo: os olhos, o cérebro, as artérias e os rins. Seus olhos, por exemplo, vão ter uma visão mais nítida, sem aquela sensação de visão embaçada. Isso porque o excesso de açúcar danifica os vasos sanguíneos da retina, uma condição comum em diabéticos. Já os rins, que sofrem diretamente com o excesso de açúcar, também vão começar a funcionar melhor, pois a inflamação causada pelos altos níveis de glicose diminui drasticamente. E quando falamos das artérias, cortar o açúcar pode até ajudar a reverter danos causados por anos de inflamação, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Você sabia que cortar o açúcar pode melhorar até sua memória e concentração? Isso acontece porque o cérebro é diretamente afetado pelos níveis de glicose no sangue. Quando você reduz o consumo de açúcar, os nervos do cérebro começam a se recuperar, o que melhora sua função cognitiva e até o seu humor. E se você sofre com problemas como neuropatia diabética, onde os nervos das extremidades do corpo são danificados, essa condição também começa a se reverter. Ou seja, além de se sentir fisicamente melhor, você também se sentirá mais focado e emocionalmente equilibrado. Tudo isso simplesmente por mudar o que você come. Outro benefício que muita gente não espera ao cortar o açúcar é a melhora na qualidade do sono. Se você é daquelas pessoas que se levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro, isso provavelmente está relacionado ao açúcar. Quando o açúcar é eliminado, a quantidade de urina que seu corpo produz à noite diminui, permitindo que você tenha noites de sono mais longas e restauradoras. Além disso, sua energia durante o dia também vai aumentar, porque seu corpo passa a usar a gordura como fonte principal de combustível, o que é muito mais eficiente do que depender do açúcar. Agora, vamos falar sobre os desejos por doces. Parece impossível cortá-los, não é? Mas a verdade é que, ao eliminar o açúcar, seu corpo rapidamente se adapta, e em apenas 3 dias você começa a perceber que aqueles desejos intensos desaparecem. É como se o seu corpo estivesse se alimentando de suas próprias reservas de gordura, mantendo você saciado por muito mais tempo entre as refeições. E se você seguir firme, reduzindo não só o açúcar mas também os carboidratos refinados, vai notar uma mudança drástica nos seus hábitos alimentares e, claro, no seu peso. E por falar em peso, você sabia que nas primeiras semanas sem açúcar você pode perder até 5 quilos? Isso acontece porque o glicogênio, a forma como o açúcar é armazenado no corpo, retém muita água. Quando você corta o açúcar, seu corpo libera esse excesso de líquido, resultando numa perda rápida de peso. Mas não é só isso, ao continuar nessa jornada, seu corpo começa a queimar gordura de verdade, eliminando aqueles quilos extras de forma mais eficaz do que qualquer dieta cheia de carboidratos. É como dar um reset no seu metabolismo e finalmente conseguir se livrar daquele peso que parecia impossível de perder. Além de todos esses benefícios, eliminar o açúcar pode até melhorar a aparência da sua pele. Problemas como acne e dermatite podem ser agravados pelo excesso de açúcar na dieta, pois ele provoca inflamações em todo o corpo, inclusive na pele. Ao cortar o açúcar, você vai perceber que a pele do seu rosto fica mais clara, com menos inchaço na região dos olhos e bochechas. E, claro, o efeito positivo se estende para a saúde interna também. Artérias menos inflamadas, rins funcionando melhor, e até uma melhora na resistência à insulina, que é a raiz de muitos dos problemas de saúde. Por fim, ao reduzir o consumo de açúcar, você também está ajudando seu corpo a evitar doenças graves,
como diabetes e até alguns tipos de câncer. O que muita gente não sabe é que a resistência à insulina, causada pelo excesso de açúcar, pode levar a uma série de complicações, incluindo ganho de peso, metabolismo lento e doenças crônicas. Ao tomar a decisão de cortar o açúcar, você está dando ao seu corpo a chance de se recuperar e voltar a funcionar de maneira otimizada, absorvendo melhor os nutrientes e reduzindo drasticamente o risco de problemas futuros. E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples: comece agora. Se comprometa a reduzir o açúcar da sua dieta, e em pouco tempo você verá resultados que vão muito além da balança. Agora que você já sabe sobre os benefícios iniciais de cortar o açúcar, vamos falar sobre um efeito que poucas pessoas mencionam, mas que faz toda a diferença: a clareza mental. Imagine acordar todas as manhãs com a mente afiada, sem aquela sensação de cansaço ou lentidão logo nas primeiras horas do dia. Isso acontece porque o açúcar tem um impacto direto nos neurotransmissores do cérebro, especialmente na dopamina, substância responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Ao eliminar o açúcar, o cérebro deixa de sofrer com os altos e baixos causados pelos picos de glicose no sangue, o que resulta em uma mente mais estável e focada. Esse é um dos efeitos mais desejados por quem busca melhorar sua produtividade e, ao mesmo tempo, se sentir mais motivado no dia a dia. Muitos que passam por esse processo relatam uma melhora significativa na capacidade de resolver problemas, além de uma concentração prolongada ao longo do dia. Outro ponto que merece destaque é a questão do seu paladar. Após algumas semanas sem consumir açúcar, algo mágico começa a acontecer: seu paladar se ajusta. Aquela sobremesa que antes parecia irresistível começa a perder um pouco do seu encanto. A verdade é que o açúcar mascara o verdadeiro sabor dos alimentos, e quando você corta esse vilão da sua dieta, você passa a sentir o gosto real das coisas. As frutas, por exemplo, se tornam muito mais doces e saborosas, porque seus receptores de sabor já não estão saturados. Isso não significa que você nunca mais vai querer um doce, mas sim que o desejo desenfreado por açúcar vai diminuir drasticamente, e seu corpo vai preferir alimentos mais naturais e saudáveis. Esse é um benefício que acaba surpreendendo muitas pessoas, por incrível que pareça, contribui diretamente para a manutenção de uma alimentação equilibrada a longo prazo. E agora, algo que muitos podem não esperar: o impacto positivo no seu sistema imunológico. Ao cortar o açúcar, sua capacidade de combater infecções aumenta, e as inflamações crônicas no corpo diminuem. Isso porque o açúcar é conhecido por enfraquecer as defesas naturais do corpo, e um consumo excessivo pode deixá-lo vulnerável a doenças comuns, como gripes e resfriados. O sistema imunológico se torna muito mais eficiente quando não está sobrecarregado com a tarefa de combater a inflamação causada pelo excesso de glicose. E, falando em inflamação, é importante lembrar que várias doenças graves, como câncer e problemas cardíacos, têm uma forte relação com processos inflamatórios no corpo. Ao cortar o açúcar, você está literalmente fortalecendo suas defesas e aumentando sua longevidade. Não é à toa que muitas pessoas relatam se sentirem mais saudáveis e resistentes após reduzir o consumo de doces. E o melhor de tudo é que os resultados aparecem rapidamente. Em apenas 2 semanas sem açúcar, você começará a perceber essas mudanças no seu corpo e na sua mente. Se a princípio pode parecer um sacrifício grande demais, logo os benefícios começam a compensar. A longo prazo, o corpo entra em um estado mais equilibrado, e você consegue manter um estilo de vida muito mais saudável e sustentável. Agora vamos falar sobre um benefício que não é apenas físico, mas também emocional: a estabilidade do humor. Quando você elimina o açúcar da sua alimentação, uma das primeiras coisas que você vai notar é uma redução significativa nas oscilações emocionais. Aquele famoso efeito montanha-russa de energia e humor causado pelos picos e quedas de glicose desaparece. Isso porque o açúcar afeta diretamente os níveis de serotonina no cérebro, o hormônio responsável por regular nosso humor e bem-estar. Então, ao cortar o açúcar, o cérebro começa a funcionar de maneira mais equilibrada, o que se reflete em menos irritabilidade, menos ansiedade e mais sensação de paz e clareza. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade e depressão relatam uma melhora substancial nesses sintomas ao adotar uma dieta com menos açúcar. E isso acontece porque o cérebro, sem ser bombardeado por esses picos de glicose, começa a regular melhor seus neurotransmissores. Agora, se você pensa que cortar o açúcar vai reduzir apenas sua gordura corporal, prepare-se para outra surpresa: e sua pele vai agradecer. O consumo excessivo de açúcar é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele.
Isso acontece devido a um processo chamado glicação, no qual o açúcar se liga às proteínas da pele e danifica o colágeno, responsável por manter a firmeza e a elasticidade da pele. Quando você reduz o açúcar, a glicação diminui, e sua pele começa a se regenerar. Você vai notar uma aparência mais jovem, com menos linhas de expressão e até uma redução nas espinhas e inflamações. Esse é um dos motivos pelos quais muitas celebridades e dermatologistas aconselham reduzir o consumo de açúcar como uma das principais formas de cuidar da saúde da pele. Além disso, o aumento da ingestão de gorduras boas, como as encontradas em abacates e oleaginosas, tende a deixar a pele mais hidratada e radiante. E falando em regeneração, um dos maiores impactos positivos de cortar o açúcar é na qualidade do seu sono. Se você tem dificuldades para dormir ou se acorda várias vezes durante a noite, o açúcar pode ser um dos culpados. Isso porque o consumo de açúcar eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Então, ao eliminar o açúcar, você está indiretamente regulando melhor seus hormônios, e com isso, conseguindo um sono mais profundo e reparador. Um sono de qualidade não só melhora seu humor e sua produtividade, como também ajuda o corpo a se regenerar durante a noite. Isso significa mais disposição ao acordar e um ciclo de energia muito mais estável ao longo do dia. E, por fim, vale mencionar o impacto no seu relacionamento com a comida. Ao cortar o açúcar, você percebe que a relação entre alimentação e emoção muda completamente. Aqueles momentos de compulsão alimentar ou de comer para lidar com o estresse ficam cada vez mais raros, porque o corpo não sente mais a necessidade de buscar conforto no açúcar. Você começa a perceber que, ao se alimentar de maneira mais consciente e saudável, o desejo por alimentos ultraprocessados e cheios de açúcar diminui, e sua relação com a comida se torna mais equilibrada. Isso não só ajuda a manter um peso saudável a longo prazo, mas também proporciona um sentimento de controle sobre a própria saúde e bem-estar. Agora que você já conhece todos os incríveis benefícios de cortar o açúcar da sua vida, fica o convite: que tal tentar essa experiência por 2 semanas e ver os resultados por si mesmo? Mas antes de tomar essa decisão, quero ouvir de você. Deixe nos comentários se você já tentou ou está pensando em cortar o açúcar. Como foi a sua experiência? O que mudou no seu corpo, na sua mente e no seu dia a dia? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua história. Além disso, se você conhece alguém que está sempre lutando contra a balança, com problemas de saúde ou simplesmente em busca de mais energia e disposição, compartilhe este vídeo com eles. Muitas vezes, uma simples mudança de hábito pode transformar vidas, e você pode ser o responsável por inspirar alguém a tomar essa decisão. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos que podem melhorar sua saúde e bem-estar. E aí, preparado para cortar o açúcar e sentir a diferença? Vamos juntos nessa jornada!